Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história lembrando. E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E dessa vez na matéria de Geografia para vocês aí no quarto ano. A gente vai estar sintetizando o conteúdo do mês de março, lembra? Conteúdo este que a gente viu em sala de aula. E a gente vai estar repassando novamente com vocês as coisas principais dentro desse conteúdo, tá bom? Não esqueça, a gente vai estar fazendo aí a revisão geral para o teste, tá bom? E esperamos que vocês aí prestem bastante atenção, que possam compreender aquilo que a gente está tentando passar acerca desse conteúdo e que possa ajudar vocês de alguma forma. Veja bem, o município e suas paisagens, esse é o tema do conteúdo que a gente vai ver agora. Neste capítulo, estudamos a divisão territorial do Brasil e dos municípios. Além disso, vimos também que os municípios são formados por um espaço rural e por um espaço urbano, não é isso? Veja bem, diversos aspectos, diferenciam a paisagem do município. Geralmente, os aspectos que interferem ou que são transformadores da paisagem, geralmente são aspectos tipo atividades econômicas, aquilo que o tipo de trabalho que as pessoas desenvolvem dentro do bairro. Isso aí influencia na aparência do bairro. Por exemplo, se as pessoas trabalham na agricultura, geralmente moram num bairro agrícola, num bairro tipo, não diria agrícola, mas rural, da área rural. Talvez se elas trabalham na indústria, tá bom? Então, geralmente, um bairro urbano, tá? Que é no centro das cidades, um bairro central, ou um bairro que seja periférico, mas no entorno de uma área urbana, tá bom? Então, assim, só para você relembrar, o município é formado por áreas rurais, que ficam no entorno da cidade, tá bom? E pessoas que trabalham geralmente direto ao campo, ligado ao campo, e também é formado por áreas urbanas, ou seja, os centros da cidade, e também uma área periférica que fica no entorno do centro da cidade, tá bom? Mas também outra coisa muda a paisagem, também tem outro elemento que é fator transformador da paisagem. O número de pessoas que vivem num lugar, por exemplo, um município que tem poucas pessoas vivendo e que geralmente as casas são afastadas umas das outras, geralmente isso aí a gente só observa no campo, tá? Na área rural. Mas, se é um município, ou digamos assim, se é um bairro que tem um grande número de pessoas, automaticamente as casas próximas umas das outras, às vezes até, digamos assim, edifícios, prédios, tá bom? Então, geralmente, esse tipo de construção e esse número grande de pessoas, geralmente a gente observa em áreas rurais, tá bom? Veja bem, queridos, a gente vai passar um pouco adiante aí, na página 270, diz aí, os municípios e seus espaços, tá? Veja bem, para auxiliar a administração dos municípios, pode ser divididos em distritos, vilas e povoados. Tipo, nós vamos falar sobre essa parte aí. Olha, mediante o tamanho do município, ele requer uma administração. E todos os municípios têm a sua administração própria. Mas, se é um município muito grande, então automaticamente fica difícil para o poder público fiscalizar e, digamos assim, atender a toda aquela população. Então, necessita um auxílio nessa questão política e nessa questão da administração. Então, pensando em facilitar a administração dos municípios, às vezes o município é dividido em áreas distritais. O que é uma área distrital? Veja bem, uma área distrital é uma área que se desenvolve no entorno das cidades, tá bom? Ou da área central da cidade, que, por exemplo, acontece geralmente pela fusão entre dois bairros, tipo, há dois bairros afastados. Vou dar um exemplo para que você possa compreender. Buriti Grande e Gatuiano. Ou Buriti Grande e Sitiozinho, por assim falar. Dois bairros afastados daqui do centro de Dom Expedito Lopes. Mas se de repente eles continuarem se desenvolvendo, crescendo, daqui a pouco, o que é que vai acontecer? A área territorial de um vai unir ao outro. Os dois bairros vão se unir e vão ficar, se não maior do que o próprio centro da cidade. Então, nesses casos aí, para facilitar, digamos assim, a administração, lá torna-se uma área distrital, tipo, acoplada à cidade. Ainda pertence ao governo da sede, mas é uma área distrital. Às vezes tem, digamos assim, uma política própria, tá? Que auxilia, está relacionado com a política da sede. Mas é uma administração só que fiscalizada em dois locais e que desenvolvida em dois locais. Por exemplo, lá tem uma pessoa que vai cuidar de lá daquela área e outra que vai cuidar da administração daqui, da sede e dos outros bairros que estão mais próximos. Então, assim, isso pode acontecer.
São Paulo tem inúmeras áreas distritais. Brasília, por exemplo, é inúmeras áreas distritais porque são governos que estão relacionados, logicamente, a um governo único, mas que pode ser desfalcado tá? Para os bairros mais afastados. E esses bairros vão se desenvolvendo e tornando-se áreas distritais, perdão, queridos. Continuando, alguns municípios brasileiros podem ser divididos em áreas menores, tá? Que no caso são os distritos. A divisão de distrito geralmente é feita para auxiliar a administração do município, e um distrito pode ser formado pelo agrupamento de alguns bairros do espaço urbano ou até mesmo de áreas rurais, como eu falei para vocês. Outra coisa, os distritos localizados na área rural, tá bom? Geralmente eles são chamados de vilas ou de povoados. Tipo, se é lá, digamos assim, um bairro rural, tipo sítiozinho, pode receber, digamos assim, pode continuar desenvolvendo e se tornar um distrito, uma área distrital. Então, automaticamente, tanto faz se dizer distrito como vila ou povoado. Por quê? Porque se desenvolveu no entorno da cidade e afastado ao mesmo tempo, de certa forma, da sede. Então, é uma área distrital, como por exemplo, Buriti Grande, também da mesma forma. Tá? Aí diz aí, olha, a gente vai passar mais adiante um pouco, tá? Falando aí na página 276, administração do município. Diz aí, ó, os responsáveis pela administração dos municípios são o prefeito, tá? O vice-prefeito e os vereadores. Isso nos municípios. Lembre que a gente está falando aí na questão de municípios. É claro que tem estados e a nação, de certa forma, de forma geral, mas isso aí a gente vai falando conforme for nos adiantando no conteúdo. Geralmente a gente vai estar ligado aqui falando dos municípios. O prefeito, que é o responsável por executar as leis, faz parte do poder executivo, tá? E o vice-prefeito, que auxilia o prefeito. Os vereadores, que são justamente, que faz parte do legislativo no município, tá? Na esfera municipal, e eles são os criadores das leis. Então eles criam as leis que serão aprovadas e automaticamente executadas pelo poder executivo, tá? E caberá ao poder judiciário, tá? Cobrar e fiscalizar essas leis, a aplicação dessas leis e punir as pessoas que desrespeitam, tá? Essas leis. No caso do município, essa pessoa que participa do poder jurídico são os advogados ou a questão dos delegados, tá? São os delegados de polícia que cuidam dessa questão de aplicar as penalidades. Ou até mesmo, às vezes, a polícia militar que atua na cidade, tá bom? Então essas pessoas se encarregam do poder judiciário, que é quem cumpre as leis dentro do município. É claro que no estado funciona diferente. Tem os desembargadores, tá? E, enfim, altos cargos militares que cuidam de aplicar as penalidades, tá bom? A quem descumpre as leis. E na esfera federal, você sabe, tem os ministros, tá? E os juízes, que pertencem às altas patentes do poder judiciário. Bom, a gente vai passar adiante aí, tá bom? Falando justamente sobre os elementos das paisagens, queridos, do município. Diz aí, ó, a paisagem pode ser natural ou cultural. Veja bem, paisagem natural é aquela que não sofre interferência de forma alguma do ser humano. Ela foi construída pela própria natureza ao longo de milhares de anos, tá? Ajuste da própria natureza dentro dos ambientes. E no caso a paisagem cultural é quando ela sofre interferência dos seres humanos, tá bom? Nós dizemos que ela é cultural ou humanizada. Por quê? Porque ela foi construída ou ela foi influenciada e alterada pela ação dos seres humanos, tá bom? Então, nas cidades predominam as paisagens culturais. Por quê? Porque ali estão elementos construídos pelo ser humano. Mesmo que existam parques ecológicos ou áreas verdes, mas mesmo assim, por exemplo, dentro das áreas verdes pode ter um local onde o rio foi construído uma ponte sobre ele, quer dizer, um elemento feito pelo ser humano. Às vezes tem plantas ali que não é natural, elas foram trazidas de outra região, ela não é nativa, nascida naquele mesmo local ali pela própria natureza. Não, ela foi trazida, ela é exótica, ela foi trazida de outros locais e plantadas ali pelo ser humano. Então é artifício humano, então ela é cultural, tá bom? No campo predominam as paisagens naturais. Por quê? Porque mesmo tendo roças, mesmo tendo cercas, tendo a casinha, tendo as fazendas, criações de animais, mas ainda existem muitas áreas que não sofreu interferência dos seres humanos. Existe muita área de grama, de árvores nativas que não foram tocadas ainda pelo ser humano e automaticamente essas áreas entram nessa questão de paisagem natural. É claro que no campo também existe grande quantidade de paisagens humanizadas e culturais
porque também pode ter, como eu disse, interferência dos seres humanos. Mas, de forma geral, é um grande número ainda de paisagens naturais nos campos, por todo o Brasil. Queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha conseguido atingir aí o máximo aquilo que eu espero de vocês para esse teste, tá bom? Então, sim, nós falamos as principais coisas que estão inclusas dentro do teste, que eu sei que vocês, com certeza, pegaram a essência aí. Se tiverem alguma dúvida, ainda há tempo de nos procurarem aí no grupo e a gente vai tentar sanar essa dúvida. Caso contrário, tá bom? Boa sorte aí no teste, façam uma boa prova e que Deus possa nos abençoar, nos guardar do mal e até a próxima videoaula, se assim Ele nos permitir. Um abraço.